16 mesmo. 16. Ah, uma coisa importante que eu esqueci, né? A gente tá aqui conversando, a gente precisa dar o feedback dos árbitros com relação ao Eduardo Correia. Sim, precisamos. Entendeu? Então vamos entender agora por que Eduardo Correia. Esse é o powerlifting. São quantas placas ali? 6 ou 7? Sei lá. É placa acabar pra perder a conta. Os irmãos são parecidos. 18 anos, são muito parecidos. 18 anos. 18 anos. Mas vou te falar, o menino de 16 parece que tem 30. E esse de 18 Verdade. parece que tem 30 também. Fera, Renato. Feedback dos árbitros, Renato. Bom, pessoal, com relação ao que aconteceu com o Eduardo Correia em ter ficado no último confronto, isso foi algo para absoluta surpresa de todos nós brasileiros que estávamos lá. Sim. Não apenas a galera que faz parte do time do Edu, mas todos os brasileiros, fãs e outras pessoas que estavam assistindo. A expectativa realmente, principalmente pelo físico que o Eduardo Correia apresentou no Fitpira, é ver Correia na final do Mr. Olímpia. Precisamos entender que o Eduardo Correia veio de um histórico muito afastado do cenário competitivo. A última vez que o Eduardo Correia competiu foi em 2019. Depois de 2019 ele passou por mais algumas cirurgias, ficou um longo período para recuperação, ficou um tempo afastado, teve a sua filha Manu, esse também demandou um período ali sem a parte de toda a parte de protocolo que faz parte da preparação de um atleta, para ele poder ter filhos, tudo. Teve o filho, teve a filha, teve ali que curtir ali o início do nascimento da filha, para depois começar uma preparação. Então eu posso dizer que em março, quando começou a preparação de Eduardo Correia rumo ao Fitpira, o Edu estava com um físico muito, mas muito aquém de um atleta de alto rendimento profissional. Então ele veio assim de um... Ô Maurício, levanta para mim, por favor, se por acaso o Eduardo Correia postou um videozinho dele. Eu acho que foi o Chris Aceto que postou no Instagram dele um vídeo do Edu fazendo tipo uma espécie de hidroginástica ali, sabe? Foi ali que começou ali a preparação do Edu. Uma preparação impecável. Eduardo Correia é uma máquina, gente. Eduardo Correia é uma máquina. De março até aqui, ele teve 2 refeeds de hambúrguer. E mais nada. Então, de março pra cá, ele não sabe o que é um pedaço de chocolate, o que é uma fatia de pizza. Eduardo Correia não soube o que é um aniversário. Teve aniversário dos familiares, como filha, esposa, o próprio dele. Não teve um bolo de aniversário, não teve um docinho, não teve uma confraternização. Provavelmente deve ter tido aniversário dos seus pais, ele não soube o que é isso. Eduardo Correia é uma máquina feroz e impecável. Ele entregou 100%, com todo o seu coração, com a sua alma, com a sua força, com o seu amor ao bodybuilding, esses meses para fazer uma preparação, uma das preparações mais longas da história da sua carreira. Então eu fico imaginando o que passa pela cabeça do atleta que se dedicou tanto, que lutou tanto, que entregou tanto, que abriu mão de tanta coisa que faz parte da vida e que nos alegra, em prol do esporte, e ali se encontrar no último confronto. Então é algo muito duro. Vocês não concordam, rapaz? Não tenho dúvida. Decepções no esporte acontecem e eu estou decepcionado pelo Eduardo, por justamente ver o Eduardo sempre numa ascensão meteórica. Eu nunca vi o Eduardo perder. E ver o Eduardo ficar assim no último confronto, pra mim, assustou. Eu não compactuo com essa colocação dele. Eu acho que a pior colocação da história do Edu foi um 7º colocado. Sim. Que foi em 2019. Olha aí, ó, da onde o Edu veio. Não play aqui. Qual a data disso? Ele começou em março desse ano, a preparação dele. Olha como tava o físico dele em março, cara. Voltando de Ohio. A sensação de uma pessoa que já não é mais atleta. Exato, um cara normal que treina. Um cara normal que treina. Então Eduardo Correia realizou uma verdadeira transformação no seu físico. Bizarro, uma transformação assim avassaladora. E assim, me corta o coração, porque eu acompanhei a preparação do Edu inteira. E essa preparação, o Edu entregou a alma dele.
abriu mão de tudo que um homem, pai de família, um marido, um amigo, uma pessoa que tem vida social, fechou para uma preparação impecável, treinando duro todos os dias. Sim. E sendo literalmente uma máquina no que diz respeito à nutrição. Eu vou tentar olhar sob uma outra ótica, Renato. Eu sou um cara positivista sempre, né? Eu sei que nesse momento o Edu deve estar com a cabeça bem embaralhada e tal. Mas eu acredito que deva haver algum aprendizado por trás disso, porque um homem com toda a história que ele construiu, com a decência que ele tem, com a ética de trabalho que ele tem, o quanto ele já fez pelo nosso esporte, o quanto ele se entrega pelo nosso esporte, não merece, né, um fechamento de temporada e tal, como esse, cara, um último call-out, né, numa competição em que ele sempre foi para as finais. Eu tenho certeza que tem algo, cara, que ele precisa tirar disso tudo de aprendizado. Eu tenho certeza que disso tudo, Deus não quer que ele... Deus não está punindo um cara igual o Edu. Eu acho que tem algo muito grande pro Edu lá na frente e a gente, como irmãos, como time dele, como torcedores, a gente tem que nesse momento dar o ombro pro cara mesmo, entendeu? Dar força pra ele e motivá-lo pra que ele continue seguindo em frente, cara. Porque depois de ver ele em cima do palco aí, eu não acho que tá tudo acabado pro Edu, não. E por que eu insisto tanto em enaltecer aqui o Eduardo Correia? Porque fisiculturismo, principalmente para essa nova geração que vem chegando e que nós aqui estamos trazendo, as pessoas precisam entender, reconhecer, respeitar e admirar a história. Quem são os heróis de verdade. Sim. Eduardo Correia é o maior atleta da história do fisiculturismo brasileiro. Essa é a 10ª competição dele no Mr. Olímpia. O Mr. Olímpia acontece uma vez por ano, gente. Então, para você chegar ao feito de competir 10 vezes no Mr. Olímpia, então precisam de pelo menos 10 anos se classificando para o Mr. Olímpia. E numa época que não existia campeonatos aqui no Brasil. Não. Ele tinha que competir, eram pouquíssimos shows, e eram shows pesadíssimos contra os melhores atletas do mundo. Sim. E Eduardo Correia ali sempre sendo finalista, garantindo a sua vaga pro próximo ano no Mr. Olímpia. A gente tem que sempre lembrar, cara, que ele foi um dos poucos caras na história em que alguém já questionou de ter sido derrotado pelo Flex Lewis. Muita gente achou naquele campeonato que ele era o vencedor. 2014. Entendeu? Então, a gente tem que lembrar sempre disso. Quem é o Eduardo Correia? Quem chegou mais perto foi ele. Você entendeu? É o cara que ameaçou o reinado do Flex Lewis, meu irmão. Que é um dos maiores atletas da história do fisiculturismo mundial. Uhum. Justamente. Então, por isso que nós enaltecemos muito Eduardo Correia, para que vocês compreendam a história, admirem, entendam quem são os verdadeiros heróis da nossa história. Eduardo Correia ficou no último confronto, todos os brasileiros ficaram extremamente indignados e sem entender o que estava acontecendo. Por mais que o Edu tenha o seu histórico de lesões, por mais que o Eduardo venha, por isso que eu quis mostrar de onde ele veio, venha de um físico muito atrás por tudo que aconteceu com ele entre 2020 e 2021, Eduardo Correia apresentou um físico sólido, extremamente denso, muito fatiado, muito definido. E todos nós gostaríamos de saber o que aconteceu para que Eduardo Correia ficasse nas últimas colocações. Nós não questionamos a arbitragem, nós entendemos que os árbitros são as autoridades máximas. A arbitragem a gente não questiona, a gente respeita, aceita entende, né? E compreende. Exato, entende. Então o que nós queríamos? E foi ali que eu fui pedir o feedback dos árbitros. Apenas compreender. Qual foi a pergunta? O que aconteceu com Eduardo Correia? O que foi dito? Que eles entenderam que havia uma desproporção. Por favor, Maurício, coloca novamente Eduardo Correia lá pra gente, tecnicamente, tanto o Rubens quanto o Júlio poder também explicar isso. Que havia uma desproporção entre tronco e membros inferiores, aonde eles entendem que principalmente o vasto lateral faltava no físico de Eduardo Correia para ter um equilíbrio, um balanço que colocasse ele em posições à frente. Esse foi o primeiro ponto. E o segundo ponto, eles disseram que o físico do Edu demonstrava certo desgaste, que talvez tenha sido pela longa batalha que ele teve de março para cá, para trazer um físico renovado de uma posição muito atrás. E o que isso tá lá, pessoal? Então vamos lá novamente. Coloca na tela, Maurício, volta um pouquinho ali para o pessoal pegar desde o começo. Peraí.
Tá na tela. Então volta lá, por favor, Mauricião. Que aqui ele já tá bem adiantado aqui na pose da apresentação pessoal dele. E por sorte essa parte aí não tem ninguém passando. Deu? Eduardo Corrêa entrando. Então pela arbitragem, as pernas, em especial o vasto lateral do Edu, não era compatível com o tronco. Um tronco maior para umas pernas menores. Eu concordo com a arbitragem que o vasto lateral do Eduardo Corrêa realmente não tinha o volume e o arredondamento da sua melhor época, mas ele compensava com a definição, com o hardness que ele tinha na perna e a sua coxa lateral estupenda. O que vocês acham em cima disso? A coxa dele de lado não tem o que falar. Não tem como falar que tá faltando volume, porque era uma das maiores. De frente, o vasto lateral realmente ele deve um pouco. Tá melhor que no Fitpira. Ele conseguiu trazer um pouco mais de volume, mas realmente é uma área que ele precisa de mais trabalho. Fato que as lesões impedem que ele consiga isso com uma certa velocidade. Então o Eduardo teria que trabalhar mais arrumar uma estratégia para conseguir mais volume, principalmente nessa região de vasto lateral, para poder trazer essa proporção que eles tanto querem, né? Porque eu vejo uma cintura do Eduardo a melhor cintura dele dos últimos anos. É uma cintura muito próxima da cintura do Eduardo do início da categoria. Sim. E assim, ele teve incrementos no treinamento dele que fizeram com que o físico dele ficasse mais proporcional, como a inclusão de exercícios como pressas, que ele não fazia para os deltoides, que ele sentia muitos tríceps. Então ele conseguiu treinar mais e fazer exercícios que realmente ajudaram ele a conseguir uma simetria melhor. Mas para a arbitragem isso não foi suficiente. Mas eu ainda acho que ele foi injustiçado. Eu não colocaria ele jamais nesse último confronto. Eu acredito que as colocações de arbitragem são super válidas. Realmente a gente consegue ver as críticas que foram feitas, porém, o tamanho da... Não vou falar punição, não foi uma punição, mas o tamanho dessa interpretação é que não foi cabível. Tamanho da interpretação. Né? Porque assim, eu entendo, realmente as pernas... Foram muito duros com ele. Eu vejo ainda que as lesões de tríceps dele acabaram fazendo com que a inserção do tríceps dele não se alongasse mais, né? Então, quando ele faz uma contração de duplo bíceps de costas, a gente vê a parte proximal do cotovelo dele faltando um pouco de músculo ali, né? Isso pode pesar um pouco também. Quando ele desarma a pose, ele tem trapézios muito volumosos. Então, se ele não mantém o posterior de ombro encaixado, parece que o ombro dele está com um aspecto um pouco mais de caído. Agora, colocar ele por conta desses problemas no último call-out é que eu acho exagerado. Eu concordo com a arbitragem, eu entendo o que eles estão falando, né? Mas isso tiraria ele, por exemplo, talvez os 5, 6 primeiros, né? Faz sentido. Aí vamos deixar ele brigar com os caras ali, porque quem estava tão denso quanto ele na categoria? Quem tinha o volume do Corrêa na categoria? Assim. Quem estava tão definido quanto ele na categoria? Se você for pegar critério por critério, fica muito difícil de você superar o Edu ali. São poucos caras que vão superar ele em volume, em definição. Na proporção, eu concordo. Esses problemas realmente criaram uma distopia do físico dele. Mas um campeonato de fisiculturismo não é apenas sobre proporção apenas, né? Eu achei duro, eu concordo. Eu acho que o Edu ele tem que entender que a carreira dele não merece terminar com esse capítulo. Sinceramente, ele não merece, mesmo. né? Ele merece terminar com algo bacana para ele, algo que tire o sorriso do rosto dele. E são os votos que eu tenho, no fundo do meu coração, cara. Que ele siga em frente, que ele tome isso como um aprendizado, qualquer que seja, que nesse momento deve estar sendo muito difícil para ele entender o que eu é, né? vejo, sabe o que é, rapaz? Eu gostaria que vocês dividissem comigo também, se vocês têm a mesma percepção. Eu vejo um atleta que veio de uma situação ali totalmente ruim no que diz respeito ao físico e chegou no Mr. Olímpia. Sim. De março a dezembro. E eu vejo agora um cara que vai sair com esse físico, pegando um rebote, fazendo um off-season, trabalhando perna, trabalhando vasto lateral, trabalhando proporções, só que ele vai sair desse físico, não daquele físico lá. Agora ele Mostra tem lá um o físico de novo que ele saiu, Mauricião, por favor. Muito bem colocado. Ele não vai sair desse físico aqui agora, gente, ó. Peraí. É o mesmo posicionamento que eu vejo a minha carreira, é essa daí. Agora sim tem um físico para começar um trabalho. Excelente, Julião. Muito bem Entende? colocado. Agora a gente vai sair. Ele vai sair de um cara que competiu no Olímpia. Sim. Pra poder. Ele vai sair de um cara que competiu no Olímpia pra chegar no seu auge, sendo que ele saiu desse cara aqui, ó. Um cara que
Que não era um atleta. Cara. Não era fisioterapia, essa velho. temporada, Fazendo fisioterapia. Essa temporada foi uma temporada de recuperação pra ele. E se na temporada de recuperação ele ganhou uma vaga pro Olímpia e foi campeão de um show profissional, aonde o Eduardo pode chegar no próximo ano pegando um rebote num físico desse? Posso te falar o que eu faria não, mas o que eu falaria pro Edu fazer? O Edu é um cara que ele tá num momento maravilhoso da carreira dele. Ele tá num time que ampara ele virou pai, ele é um cara, enfim, é um cara incrível. Se eu fosse ele, Renato, eu aproveitava isso de sair de Olímpia e fazer uma preparação e pegava campeonatos que ele não foi ainda. Eu saía varrendo a Pro League, meu irmão. Eu saía varrendo a Pro League. Vocês não vão me dar a Olímpia? Então eu vou ganhar todos os outros. Eu vou em todos os outros. Eu vou mostrar pra vocês quem eu sou. Você entendeu? Porque não tem como ignorar um cara como Eduardo Corrêa no palco. Não tem como. Então eu acho que às vezes, cara, eu sei, é o sonho de todo atleta, é um lugar que ele conhece bem, ele é íntimo do Mr. Olímpia, mas eu queria ver um Edu, sabe? Campeão do New York Pro. Exato. Eu queria ver ele chegando nesses campeonatos e, bum, voltando com o troféu pra casa. Voltando com o troféu pra casa. Porque é isso que ele é. Ele é vitorioso. Ele tem que sair do palco com o troféu de primeiro lugar, cara. Então, eu acho que essa temporada foi uma temporada de recuperação. Eu acho que a próxima temporada tem que ser uma temporada estratégica pra ele. Porque ele merece terminar no topo. É isso aí. Não tem como. Essa é a minha percepção. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and